Quem nunca se imaginou olhando para o calendário para programar um feriado? E depois de descobrir uma possível emenda de final de semana, pensou: mas que feriado é este? O dia da independência, né? É dia da independência do Brasil, né? Eu acho que é a independência do Brasil. Pois bem, amanhã temos um importante feriado, data em que se comemora o Dia da Independência, ou como alguns citam, o Dia da Pátria. Será que somos patriotas? Para entender um pouco mais desta data, convidei o historiador e pesquisador Rogério Bayer. Patriota é uma palavra que tem muitos significados, né? Então, assim, o brasileiro ele tem uma paixão pelo seu país, o brasileiro gosta de muitos aspectos, né, do seu país, como jogar futebol, ou ser bom em futebol, ou ter um povo alegre, né? Mas o patriotismo ele está muito ligado com o nacionalismo. 7 de setembro é um importante feriado nacional, onde celebramos a independência do Brasil do Império Português. E aconteceu exatamente aqui, às margens do Riacho Ipiranga, em 1822. O 7 de setembro marca um momento em que o Brasil se coloca diante das outras nações como um país soberano, né? Isso vai demorar alguns anos, né? Porque a nossa independência é reconhecida a partir de 1825, mas o 7 de setembro é um momento que indica essa ruptura. O 7 de setembro marca então esse momento em que o Brasil ele ganha uma autonomia sem ter que passar por instâncias outras de outros países da Europa, por exemplo, né? Como era Portugal. Né? Então, Dom Pedro, um jovem português encantado com as terras brasileiras, as libertou das mãos do seu país de origem e rompeu as relações com a corte de Lisboa. O processo de independência, os historiadores gostam de dizer que é um processo muito longo, né? Não aconteceu só no dia 7 de setembro. Como você bem disse, quando a família real chega no Brasil, já é um primeiro momento em que o Brasil passa a ganhar um status diferenciado em relação ao que ele tinha antes da chegada da família real. Então já é um primeiro marco, né? Mas chegando mais próximo a 1822, o que define mesmo, né, essa ruptura são as disputas políticas e econômicas que estão acontecendo tanto no Brasil, mas principalmente na Europa, né, em Portugal, quando está acontecendo alguns movimentos de revoltas, né, populares, vamos dizer assim, para eles adotarem uma nova Constituição. Então eles chamam o rei Dom João VI, que estava no Brasil, a retornar a Portugal. Demora um tanto, né, o rei só vai em 1821, mas ele deixa o filho dele aqui como regente. E as cortes queriam também os cortes portuguesas queriam que o filho dele retornasse. E aqui dentro mesmo, com esse retorno da família real para Portugal, os portugueses que viviam no Brasil tinham medo de perder a autonomia, sobretudo a autonomia econômica conquistada com a vinda da família real para cá. Ou seja, quando ela volta para Portugal, eles têm medo de perder os ganhos econômicos que eles tinham tido, né, o progresso que o Brasil teve com a família real no Rio de Janeiro, e de voltar, né, ou pelo menos isso era o que eles diziam, que eles tinham um certo receio de retornar à situação de monopólio, né? Ou seja, o comércio teria que ser feito somente com Portugal, o comércio exterior teria que ser feito somente com Portugal. Então, essa disputa econômica foi um dos fatores muito importantes para determinar a ruptura política com Portugal na época. E assim, o nosso Brasil vive a sua independência. Então o Brasil ele é independente na medida em que ele podia fazer as suas próprias leis e sua soberania tinha sido reconhecida como um país, né, já rompido os laços com Portugal. Mas ele tinha, ele também se submetia economicamente a outros países, como a Inglaterra na época, que era a principal potência. Enfim, ele ganha a sua independência nesse sentido mais de ter soberania e autonomia para
para decidir os seus próprios destinos.